Olá pessoal, nós vamos trabalhar agora a parte de separação de misturas. Separação de misturas é importante porque primeiramente tu tem que determinar se ela é homogênea ou heterogênea para fazer todo o processo de separação. Separação de misturas, na verdade, é a escolha da melhor estratégia para separar os diferentes componentes de uma mistura, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta que tu deve fazer é em relação à mistura: se ela é homogênea ou heterogênea. Ou seja, se ela é homogênea é porque ela tem apenas uma fase, uma extensão, toda a extensão da mistura tem a mesma característica, a mesma densidade, não importando o trecho, o ponto da mistura que eu pegue para selecionar. Mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais fases, duas ou mais regiões diferentes para eu analisar, ok? Essa é a primeira pergunta. Dependendo do tipo de resposta, você vai adotar estratégia A ou estratégia B. Estratégia para mistura homogênea ou estratégia para mistura heterogênea. A segunda pergunta que deve ser feita, depois de definir a primeira, analisar quais são os estados físicos que você tem nessa mistura. Se a fase que eu tenho na mistura é sólida com líquida, se é gasoso com sólido, você tem que definir exatamente isso. Quais são os estados físicos que eu quero separar? Por exemplo, sal e água. Sal e água são solúveis, perfeito? O sal dissolve em água, ou seja, eu vou ter apenas um aspecto durante toda a mistura. Nesse caso, eu tenho uma mistura homogênea. Sal e água envolvem os estados físicos sólido e líquido. Então nós respondemos as duas, que ela é homogênea e uma mistura sólido com líquido. Um outro exemplo, água e óleo. Óleo e água não se misturam, isso caracteriza uma mistura heterogênea. Outra análise que tem que ser feita nesse mesmo exemplo são os estados físicos das fases envolvidas. Ela é uma mistura heterogênea, como é água e óleo, é uma mistura entre dois líquidos. Essa classificação é que é importante. Um terceiro exemplo seria areia e água. Areia e água não se misturam, mistura heterogênea. A areia é sólida, misturado com a água, que é líquida. Ok? Bom, vamos lá então para a primeira ideia das separações de misturas homogêneas, aquelas que têm apenas uma fase. Um detalhe importante, mistura homogênea pode ser chamada também de solução. São sinônimos. E esse sinônimo solução, ele aparece direto nas questões de vestibular. Por quê? Porque ele quer justamente pegar no sinônimo de mistura homogênea. Ele quer saber se tu realmente sabe diferenciar uma solução de uma mistura heterogênea, ok? Vamos ver assim, ó. Nós temos que selecionar alguns métodos, no caso da mistura homogênea, que possam realmente separar as fases, principalmente as fases entre os dois componentes da mistura. Quer ver? Ó? Destilação simples, destilação fracionada e liquefação fracionada. Cuida do seguinte, vamos imaginar uma mistura, vamos começar pelo exemplo, é muito melhor assim. Água e sal, mistura homogênea entre sólido e líquido. Então, sempre que eu tiver uma mistura homogênea entre sólido e líquido, eu adoto a destilação simples, ok? Uma outra separação que eu vou mencionar daqui a pouquinho é a evaporação, guarda aí. Outro exemplo, petróleo. A maior parte do petróleo é a fração líquida com líquida que importa, né? É claro que no petróleo nós temos sólidos, nós temos gases, mas a maior parte do petróleo é o líquido com líquido. Então, falou em petróleo, mistura líquido com líquido e mistura homogênea. Sempre que eu tiver uma mistura líquido com líquido homogênea, eu uso a destilação fracionada. Terceiro exemplo, o ar. O ar que nós estamos trabalhando aqui é o ar filtrado, sem poeira, sem umidade. Filtrado. Ou seja, nós estamos analisando apenas a fração gasosa do ar atmosférico. Os dois principais gases que nós temos são gás nitrogênio e gás oxigênio. Moral da história, mistura homogênea entre gases, tu deve usar sempre a liquefação fracionada. Vamos ver aqui cada um deles. Por exemplo, destilação fracionada, só para recordar, líquido-líquido, mistura homogênea, claro. Princípio do método de separação é a diferença do ponto de ebulição. O que é esse princípio do método? É no que nós estamos nos concentrando para separar uma substância da outra, ok? No caso, a diferença de ponto de ebulição no fracionamento do petróleo, na destilação do petróleo, é pela diferença de ponto de ebulição. E uma coisa importante também é analisar que numa torre de fracionamento como essa, a porção superior é a fração gasosa e a porção inferior é a fração sólida do petróleo.
Claro que aqui no meio nós temos a porção líquida do petróleo. Só para exemplificar. Como é que eu vou lembrar disso? Esqueci no momento da questão quem fica em cima e quem fica embaixo. As moléculas gasosas são mais leves, elas conseguem chegar até o topo da torre. As moléculas sólidas são mais pesadas, ficam sempre na porção inferior da torre de destilação. O que isso significa? Que na fração superior nós temos menores pontos de ebulição, na fração inferior, maiores pontos de ebulição. Alguns exemplos. Na fração gasosa nós temos o butano, o propano, que são componentes do gás de cozinha, e temos o metano, que é um dos componentes do GNV, do gás natural veicular, usado no meio de transporte principalmente. Fechou? Fração líquida, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante. A fração líquida é a mais valiosa comercialmente em função do interesse comercial dessa fração. Claro, derivados de petróleo como gasolina, como querosene. E na fração sólida nós temos parafinas e principalmente a parte envolvendo asfalto. O asfalto é um derivado de petróleo. Lembra o seguinte, todo derivado de petróleo não se mistura em água, ok? Isso é importante. Temos aqui então destilação fracionada, pela diferença de ponto de ebulição separamos um componente do outro. Destilação simples, qual é a diferença? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Na fracionada é líquido com líquido, aqui você tem sólido com líquido, ok? Se a gente lembrar do exemplo, fica mais fácil para memorizar. Mistura homogênea sólido com líquido, sal e água. Como separar? Pega esse sal e essa água, faz o aquecimento, o líquido entra em ebulição, no caso a água, entra num recipiente chamado condensador. Vimos numa aula anterior que condensação é a passagem de vapor para líquido. É o que a gente vai fazer aqui. Esse vapor que está quente encosta na parede gelada do condensador e volta a formar o líquido, gotejando aqui separadamente. Esse é um processo que é usado na formação, na produção de água destilada, que é uma água isenta de sais, que é uma água que não é interessante beber. Tem que ter um pouquinho de sal para poder hidratar o nosso corpo, ok? Então, vapor, condensou, vaporizou, entrou em ebulição, condensou e eu separei, ou seja, eu tenho água líquida pura e aqui eu acabo ficando só com a fração sólida da tua mistura, ok? Evaporação também serve para mistura sólido-líquido. É um processo bem mais barato, só que ele tem uma grande diferença. Olha o slide anterior aqui, ó. Sólido e líquido, eu fico com a fração sólida e eu fico com a fração líquida, ok? Agora olha só, na evaporação não, eu fico só com a fração sólida, porque quando eu deixo evaporar, a água vai para o meio ambiente e eu perco a fração líquida, ok? Fechou? Aqui é um perfil de um relevo onde nós temos a vaporização e se eu tiver a formação de nuvens, eu vou ter a formação de nuvens, é uma vaporização, a precipitação da chuva é uma condensação, ok? Aqui. Agora nós entramos na separação de misturas entre gases, certo? Gás com gás, ok? Nessa mistura gás com gás é um processo mais elaborado. Pegamos o ar atmosférico, filtramos, tiramos a poeira e tiramos a água líquida, deixamos só os dois gases principais. Uma atenção aqui, nitrogênio e oxigênio, o gás mais abundante é o nitrogênio, não o oxigênio. 70% aproximadamente nitrogênio, 22%, 23% de gás oxigênio. Nós respiramos mais nitrogênio do que oxigênio, tá ok? Dois gases misturados, mistura homogênea. Para separar esses dois gases é bem complicado, mas vamos pensar assim, ó. O que eu devo fazer para transformar dois gases em líquidos? Olha aqui, diminuição da temperatura. Lembra que no estado físico gasoso a agitação era maior, agora eu tenho uma agitação menor no estado físico líquido. Essa diminuição de agitação é feita pela diminuição da temperatura. Para ajudar eu posso até aumentar a pressão, comprimir, isso ajuda bastante, ok? Mas focando aqui, ó, diminuição da temperatura, transformo os dois em líquidos e depois, tendo uma mistura homogênea líquido-líquido, faço uma destilação fracionada. Liquefação fracionada é a mistura de dois processos. Liquefazer, transformar o gás em líquido e depois realizar a destilação fracionada, onde, por exemplo, o gás nitrogênio se transforma primeiramente nesse estado físico, ficando o oxigênio na forma líquida.
Ou seja, a diferença de temperatura de ebulição determina a separação entre esses dois gases, ok? Vimos aqui então o processo de separação de misturas homogêneas, tá ok? Até a próxima aula, tchau, tchau!